Eu queria 40 porque eu vibrava mesmo, pô. Essa ideia de confronto, de trocar tiro, era o que eu queria. E tanto busquei que um dia eu tomei minha badogada, né? Como foi essa situação, mano? Tomei um tiro de 9mm que ficou alojado. Foi um dia que eu saí de casa, velho. Saí de um relacionamento que foi bem conturbado, né? E fui trabalhar nesse dia, tava um pouco chateado, aquele dia que você tá assim. E eu tenho um negócio espiritual comigo que Deus sempre me avisa. Eu fui nascido e criado na igreja adventista do sétimo dia, né? Batizado na igreja. E sempre fui um cara temente a Deus, né? O direcionamento das minhas ações sempre estão fundamentadas naquilo que eu acredito do que é certo e o que é errado, pelo estudo que eu tive da Bíblia, né? Não é por igreja, não é bandeira de igreja, mas o que está na palavra de Deus ali para mim é a base, né? E tava um dia assim um pouco triste, senti um mal-estar, uma coisa assim como se Deus estivesse falando comigo, velho. Fica quieto hoje aí, não vai pra área não. E trazendo de volta um assunto que a gente já passou, mas que faz parte desse contexto. Quando eu cheguei na 40, eu até falei com um seguidor ontem, na parede da 40 tem escrito assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a frase que eu tatuei na minha perna, uma das primeiras tatuagens que eu fiz. Quando eu cheguei lá na 40, eu não sabia que tinha isso. Quando eu vi aquele salmo, né, o versículo do Salmo 91 escrito na parede do quartel, eu me arrepio falando, eu falei, é aqui. E foi assim, irmão. Minha história na 40 aí, nesses quase 5 anos de unidade, foi 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ah, Corrêa, mas você foi atingido. Foi. É aquele dia que você esquece do Criador, coloca Deus de lado e deixa se tomar pela sua vontade, né? E eu tava chateado, a gente tava no quartel, recebeu uma ocorrência no Sicom de 30 homens armados no Largo do Areal. E aí eu tava passando um pouco mal, o colega falou comigo, irmão, fica aí, Orlando, né? Meu comandante, um beijão pro Orlandão aí, meu irmão. Irmão, fica na unidade, velho, você não tá muito bem aí, tá chateado. Fica aí na unidade que a gente vai atender a ocorrência, pô. Aí eu falei, porra nenhuma, velho. Vocês estão se equipando aí, eu vou ficar aqui, aí depois rola alguma coisa com vocês aí. Aí eu vou ficar aqui, pô, os caras foram lá, trocaram tiro, o colega foi baleado e eu aqui. Eu sou polícia, pô. Tem negócio de passar mal, vontade de mijar, vontade de cagar, fazer cocô, né? Porque polícia... Mas enfim, a gente deixa de lado a fome. Muitas vezes a gente assume o serviço, esquece da hora de comer, quando vai comer já é quase 5 horas da tarde. Às vezes a gente tá sentado comendo assim, a porra canta, alfa 11, o almoço fica na mesa e a gente vai pra ocorrência. Mas aí eu falei a ele, irmão, vou descer, essa porra aí mesmo. Botei o colete, o Sargento Paixão chegou em mim. Na época, o Orlando foi meu comandante, mas na época era o Sargento Paixão ainda. Irmão, fica aí, rapaz, deixa de agonia, já é horário de almoço, deve ser contra-informação. Os caras devem estar dizendo que tem 30 homens no areal para ir deslocar a viatura para lá e eles poderem fazer alguma coisa em outro local. Deve ser contra-informação. A gente vai dar uma passada lá para olhar, mas não deve ser nada não, fique de boa. Eu falei, eu vou, porra. A gente vai lá dar uma passada para olhar e eu vou. Quando a gente entrou na rua direta do areal, os caras já de lá de baixo. Pau quebrando, chovendo. Parecendo barata voa. Sabe quando você acende a luz e aí as baratas... Quando a viatura imigrou, os caras... Um correndo pro lado e dando tiro, outro correndo pro outro e dando tiro. E é uma rua apertada. Eu tava com o corpo projetado pra fora do vidro da viatura, comecei a atirar. E quando a viatura parou, eu desembarquei e ganhei, fui pra cima dos caras. Imaginei que a guarnição vinha atrás de mim. A gente chama na polícia de visão de túnel. Eu tava tão focado no alvo, né, em neutralizar os caras, que eu não me atentei, mas... Tchoff falou comigo, segura, Corrêa, segura, porra! Volta, desgraça, segura, calma. Vai. Só que eu fui avançando, imaginando que a guarnição tava vindo comigo, não ouvi os caras falando. Né? E aí fui comendo pra dentro deles, eles correram pra dentro do beco da mangueira. E aí eu entrei com a SMT, tomei ângulo e vi os caras correndo e atirando pra trás. Com a mão, né? Com a mão assim, atirando. Toda a técnica. Foda-se, se tiver passando criança ali naquele momento, eles não estão nem aí. Então eu entrei e falei, pô, eu vou comer um bocado agora aqui, pai. E aí entrei naquela onda pra comer. No final, quem foi comido foi eu.
a submetralhadora que eu tava usando deu pane. Então eu joguei ela na bandoleira e puxei a pistola. Quando eu puxei a pistola, o cara... ele já tinha saído do beco, ele voltou e deu aquela rajada. Prá! Aí pegou na virilha, né? No cinto de guarnição. Bateu numa grade de um portão e bateu no cinto de guarnição. O cinto de guarnição parou ela não chegou a... Me furou, mas não chegou a transfixar, né? Ficou... Só machucou. A da virilha foi que me machucou mesmo, que passou raspando a artéria femoral. E o lugar onde foi não pegava torniquete. Então se eu tivesse uma hemorragia aí, ela cauterizou a parede da artéria. Ela passou e deu aquela cauterizada na parede da artéria. Porque na hora que eu tomei o tiro, eu não vi, pô. Eu botei a mão na coxa e continuei com a pistola atirando. Eu senti uma cãibra. Como eu tava com a cirurgia, né? De ligamento marcada. Eu tava com o ligamento rompido e trabalhando, irmão. Caralho. E por vezes eu descendo escada na Sucupira. Os colegas que trabalharam comigo aí sabem. É expedito mesmo, fala, pô, velho, eu prefiro 10 desse comigo aí do que um covarde. Porque eu descia a escada assim, a perna dava aquele deslize assim, o joelho saiu do lugar e era uma dor, irmão. Era uma dor e eu na área bancando, mantendo. Os caras às vezes, né, davam um lanço, seguravam um pouquinho para eu poder acompanhar. A gente ia, sustentava e bancava mesmo. E fizemos trabalhamos desse jeito aí, porra. Desse jeito, nunca recuei não. E na verdade eu tava trabalhando porque o Planserv demorou 6 meses para autorizar minha cirurgia. Primeiro o Planserv autorizou a cirurgia, só que com equipamentos que já eram ultrapassados. E meu médico falou, a gente não trabalha usando isso aí. Pra você ter ideia, isso aqui é usado no laboratório da UFBA, UHF. Os caras estão querendo tipo uma fita videocassete pra você com aquela câmera. Hoje é Ultra HD, com imagem. O procedimento é outro, irmão. Esse equipamento aí é... Ligamento cruzado, velho. Foi o ligamento cruzado e os laterais. E menistectopia, se você não lembra mais o nome não. Eu fiz menisco, meu joelho foi praticamente reconstruído. Eu tive um acidente de moto. E tive essa lesão, tive um acidente de moto na Suburbana e o pessoal da 14 me deu apoio. E aí fiquei bancando, velho. Então no dia da troca de tiro, eu imaginei que como era a mesma perna, eu botei a mão assim e falei, pô, é cãibra, alguma coisa do joelho, né? Não é a mesma perna, não. A perna da cirurgia é a esquerda, do ligamento é a esquerda, e a perna que eu fui baleado é a da direita. Mas como eu forçava muito a perna da direita pra aliviar na perna que tinha o ligamento, direto eu tinha cãibra na perna. Então naquele momento que eu fui baleado, eu achei que era uma cãibra. E aí eu botei a mão, pressionando, né? E continuei trocando tiro com os caras. Quando eu fui trocar o carregador, irmão, que eu fiz assim, a mão melada de sangue. E aí eu, porra, tomei. Fiquei abrigado, porra, numa coluna de mais ou menos 15 centímetros daqui, o tiro comendo de lá pra cá e eu dando com a pistola e a técnica. Porque o amor eu tava segurando aqui e eu exposto. Aí chega a Tchoff, chega Orlando, os caras bancaram, eu consegui retrair. Sargento Paixão ajudou, né? Magno, meu irmão, Mauro, Henrique Reis, Matarrino. Os caras segui pro HGE e foi noite de fogo de artifício no Nordeste. Os caras achou que eu ia morrer, que eu tinha morrido. Foi noite de fogo de artifício comemorando porque a polícia tinha sido baleada. E a notícia que saía no jornal na internet é que não sabia o estado, né? E quando geralmente fala assim, não sabemos o estado. O pessoal já espera, porra, deve estar morrendo. Né? Vai vir alguma merda, né? Aí, graças a Deus, no mesmo dia no HGE mesmo eu fiquei de pé, com a tala a perna enrolada, é a marca de sangue lá, porque não pode dar ponto. Quem tá em casa não fecha. Perfuração pro projétil, principalmente quando fica alojado, não fecha, não costura, porque tem resquícios ali de chumbo, pólvora, e aquilo pode infeccionar, então tem que ficar aberto pro corpo eliminar. Porque se desse uma infecção no lugar onde eu tomei meu tiro, olha o risco que eu corri. Se desse uma infecção, eu ia amputar a perna. Sacou? E no lugar onde estava, pra infecção alastrar pro resto do corpo e não ter mais jeito. Era 2 palitos. Era 2 palitos, né? E sabendo de todos esses riscos, eu voltei pra área pra trabalhar com aquela ferida aberta e parecia que eu tinha mijado nas calças. Sabe quando você vê a ferida minando assim? E eu na área bancando. Mas por que, cara? É por isso que eu digo, eu não sei porquê. Só